Convido você a vir comigo resolver essa questão. Está pedindo para calcularmos o 20º termo da sucessão aritmética apresentada. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta dessa belíssima questão. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai ter que desenvolver uma relação que nos permita calcular aí o termo geral de uma sucessão aritmética superior. Nós já fizemos aqui no canal para a segunda ordem, né? A gente achava os coeficientes do polinômio para a segunda ordem e aí determinava qualquer termo, né? Porque a gente achava o termo geral a partir daí. Mas e se eu tiver uma ordem superior a 2? Então aquele método, embora funcionasse muito bem, né? Porque a PA de segunda ordem era um polinômio de segundo grau, era fácil achar os coeficientes. Mas se for de terceiro grau, vai ser um polinômio de terceiro grau. Se for uma PA de quarto grau, vai ser um polinômio de quarto grau. Se for de quinto, assim por diante. Então nem sempre é simples você ficar achando os coeficientes caso a caso, como a gente fez para o segundo grau, que era bem simples. Ok? Para de primeiro grau a gente não precisa, porque a gente já tem a fórmula, né? A fórmula do primeiro grau é o AN, que é o termo geral, é sempre o primeiro mais n menos 1 vezes a razão, a gente já mostrou isso. E para o segundo grau a gente também mostrou uma relação que eu achava os coeficientes A, B e C do polinômio de segundo grau, né? E aí eu achava o termo geral. Mas e se eu quiser generalizar? É isso que a gente vai fazer nessa aula, ok? Então a gente vai começar da seguinte maneira. Deixa eu pegar esse apagador aqui. A gente vai começar considerando uma sucessão aritmética genérica aqui, ó. Se eu tiver A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, ok? Até um certo AN, mas eu vou passar pelo N-1 antes. A gente vai mostrar para o segundo grau e no final a gente generaliza para qualquer grau, tá certo? Para PA de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, para qualquer ordem. Ordem ou grau, né? Porque a de segunda ordem é um polinômio de segundo grau. A de terceira ordem é de terceiro grau e assim por diante. Então a gente vai fazer para o segundo grau e depois generaliza para qualquer ordem. Inclusive a nossa questão aqui, a gente vai ver que acho que ela é da quarta ou quinta ordem, não sei. Mas vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, olha só, eu sei que essa diferença aqui, ó, quando a PA não é de primeira ordem, ela não é igual, né? Então vou chamar a diferença desse cara menos esse, de 2, a diferença desse cara de D3, essa diferença aqui de D4 e assim por diante. Até lá no final, onde eu vou ter uma diferença, eu vou até diminuir um pouco aqui para não ocupar o quadro todo, ó. Vou só até aqui eu já passo para o AN menos 1 até a N. Então vou até o DN menos 1. Ok? Essa diferença. E aí eu sei que esses caras são diferentes, então não deu PA, porque para ser PA tinha que ser igual. Aí ela vai virar uma PA de segunda ordem se a próxima diferença que eu fizer der constante, não é verdade? Então suponha que essa diferença agora deu constante, assim por diante, né? Se eu faço essa diferença agora constante, inclusive lá no final, né, o próximo, o anterior aqui, aí eu tenho agora uma PA, porque a diferença de cada termo é sempre o mesmo valor. Então ela é de segunda ordem, ela não deu na primeira, mas deu na segunda. Tudo bem? E aí o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, observe. Isso daqui é uma PA de segunda ordem, não é? Já que a diferença agora está dando o mesmo valor, a diferença deu constante, então essa segunda linha é uma PA. E a gente sabe que eu posso calcular o termo geral dessa PA como? É sempre o primeiro termo, mais, se eu chamei de K, N menos 1 vezes a razão. Aquela fórmula que a gente apagou agora, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu vou chamar de K para não confundir com aquele N lá, ó. Tudo bem? Então eu sei o seguinte aqui, ó. Eu sei que se eu pego agora a definição de PA, qual é a definição de PA? Vamos pensar? Olha só. A PA me diz que cada termo, vamos pegar por aqui que é melhor, eu posso dizer que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Não é verdade? Agora a gente considera aqui só uma PA normal. Cada termo é o anterior mais a razão, é a definição. O terceiro termo é o anterior mais a razão. O quarto termo é o anterior mais a razão. E assim por diante. O enésimo termo é o anterior mais a razão. Né? E aí, se eu somo, eu tenho uma telescópica. Esse cara vai cancelar, né? Porque está um do lado do igual, outro do outro. Né? E assim por diante. Lá no final, ó, morre. E eu fico aqui com o quê? A N igual a A1 mais. Agora tem um monte de R aqui na história, né? Vou substituir esses R's pelo seguinte, ó. Quem é esse R? É A2 menos A1. Né? Então esse aqui eu vou chamar de A2 menos A1. Quem é esse outro R aqui? É A3 menos A2, né? A3 menos A2. Quem é esse daqui? É o A4 menos o A3. 4 menos o A3. Então, em vez de colocar esse tanto de R, ele, mais ele, mais ele, mais ele, mais ele, mais ele, eu vou colocar quem aí? Eu vou colocar A1 mais A2. Olha lá, ó. A2 menos A1, né? Vou colocar 2 menos A1. A2 menos A1. Esse cara aqui, A3 menos A2. Depois A4 menos A3 e assim por diante. Até no final aqui, né? Quem vai ser esse aqui? Vai ser o AN menos o AN menos o AN menos 1, né? AN menos o AN menos 1. Então eu vou continuar até chegar no AN menos o AN menos 1. Ok? Bonito isso. Então agora o que eu tenho aqui? Vou subir. Olha só o que eu tenho. Eu tenho que o meu AN, na verdade, ele vale quem? Ele vale A1 mais. Quem é essa diferença? D1. Percebeu?
mais. Quem é essa diferença? D2, professor. Perfeito. Depois, D3 e assim por diante. Até lá no final, né? Lá no final, o que eu vou ter? Essa diferença, quem é? Aquela última diferença lá. É dn menos 1. Ok? Então eu fui do A1 até o dn menos 1. Agora eu vou pensar o seguinte, eu vou escrever isso em notação de somatório para facilitar a minha vida. Isso aqui pode ser escrito como sendo somatório de dk, vou chamar de k para não confundir com n, quando esse k varia de 1 até n menos 1. Não é verdade? Olha aqui, ó. D1, D2, D3 até dn menos 1. Aqui, ó. Estou indo do 1 ao n menos 1. Do 1 ao n menos 1. Bom, mas isso daqui pode ser escrito como sendo quem? Ora, eu sei que quem é dk? Ora, você lembra que dk, na verdade, usando a fórmula do termo geral, olha lá, ó, é d1 mais k menos 1 vezes a razão. E esse n está variando de 1, desculpa, esse k está variando de 1 até n menos 1. Não é verdade? Ó, de 1 a n menos 1. Então eu substituí o valor do dk. Vamos quebrar esse somatório? Então eu estou com an igual a 1 mais... Bom, esse aqui vai ficar o somatório de d1, né, quando k varia de 1 até n menos 1, mais esse r multiplicando por k menos 1, ele pode sair do somatório, né, propriedade aí. Então aqui eu tenho que o k varia de 1 a n menos 1 e eu vou ficar com o que lá dentro? K menos 1. Agora vamos destrinchar isso aqui, ó. A n, que é o termo geral, ele vale a 1 mais. Ora, quem é isso aqui? Isso aqui é uma constante, né, porque ela não depende de k, ó. Então isso aqui, quando o k for 1, é d1. Quando o k for 2, é d1. Então é d1 mais d1 mais d1 mais d1 quantas vezes? N menos 1 vezes. Então eu estou com d1, n menos 1 vezes. Somar o d1 mais d1 mais d1, do 1 ao n menos 1, é somá-lo n menos 1 vez. Então é multiplicar ele por n menos 1. Pronto. Né? A somatória de uma constante é a constante vezes o limite superior, quando começa do 1. E aqui? Aqui eu estou com um fato inusitado. Ó. Eu estou com r que multiplica. Quando ele for 1, vai ficar 0. Quando ele for 2, vai ficar 1. Quando ele for 3, vai ficar 2. E assim por diante. Até quando ele for n menos 1. Aí eu vou ter n menos 1. Menos 1 vai me dar quem? Vai me dar n menos 2. Sacou? Bom, essa é uma soma notável, você notou? Então vamos reescrevê-la agora, infelizmente eu vou ter que apagar, né? Vamos reescrevê-la aqui assim, ó. Quem é meu AN? Ora, meu AN, na verdade, é A1 mais D1, que multiplica N menos 1, mais. Essa soma notável, a gente sabe, né? Eu somo nos naturais de 0 até N menos 2. A gente vai no ponto de parada, multiplica pelo sucessor. Quem é o sucessor de N menos 2? Se eu somar 1, vira N menos 1, sobre 2, não é isso? A soma dos N primeiro naturais é N vezes N mais 1 sobre 2. Então, se eu for do 0 ao n menos 2, olha aqui, ó, ponto de parada, até o final sobre 2. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo r vezes n menos 1, só trocar a ordem dos fatores, ó, e aqui n menos 2 sobre 2. Pronto, achamos uma relação que nos permite calcular qualquer termo de uma sucessão de segunda ordem. Mas note que eu não passei pelo polinômio, não precisei calcular os coeficientes dele. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Não tá legal dessa forma, dá um trabalho, né? Vamos melhorar isso aí. O que a gente pode melhorar? Olha só. Infelizmente eu vou ter que apagar aqui. Para a gente melhorar aquilo ali, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos recorrer ao triângulo de Pascal. Né? Quando eu faço 11 elevado a 0, isso dá 1. Quando eu faço 11 elevado a 1, isso dá 11. Quando eu faço 11 ao quadrado, isso dá 121. Quando eu faço 11 ao cubo, isso dá 1, 3, 3, 1. E assim por diante. Isso daqui é o triângulo de Pascal, né? Não é verdade? Triângulo de Pascal. Qual é o poder do triângulo de Pascal? O poder é de perceber o seguinte, ó, que como isso aqui é um polinômio de segundo grau, você percebeu que é um polinômio de segundo grau? Quando eu multiplicar esse n por n, vai dar n ao quadrado. De fato, é uma PA de segunda ordem, o polinômio tinha que ser de segundo grau. Quando eu pego qualquer polinômio e elevo a zero, olha só, então os produtos notáveis agora caem por terra, né? Eu não preciso mais decorar o produto notável, porque agora com isso daqui, ó, é uma ferramenta poderosíssima, né? Um tiro de canhão para produtos notáveis. Bom, isso vai dar 1, professor, perfeito. Quando eu faço x mais a elevado a 1, dá ele mesmo, né? Elevado a 1 dá ele mesmo. Olha quem são os coeficientes. 1 e 1. Olha lá, ó. Ah, professor, é mesmo. Olha aqui que interessante. X mais A ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, que você decorou no ensino fundamental. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem são os coeficientes? 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Olha lá. 1, 2 e 1. Aqui, se eu quiser fazer x mais A ao cubo. Ora, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Olha os coeficientes. 1, 3, 3 e 1. 1, 3, 3 e 1. Então, os coeficientes do desenvolvimento disso aqui, né, na verdade, são filas lá, linhas do triângulo de Pascal. Então, eu posso usar isso a meu favor. Né? Eu posso usar isso a meu favor para melhorar aquela relação, que não está legal aquela relação. Quem são esses caras aqui? Ó? Vamos só tornar isso aqui um pouco mais elegante. Ó. Esses caras aqui
né? Vamos representar aqui o triângulo de Pascal. Não queria, não pretendia, mas vamos lá. Se eu tiver coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante, e aqui linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante, eu posso representar em forma de números binomiais. Você lembra? Ó? Eu tenho 0 para escolher 0. Aqui eu tenho 1 para escolher 0. Aqui eu tenho 2 para escolher 0. Aqui eu tenho 3 para escolher 0. Aqui eu tenho 0 para escolher 1. Não tem como, eu não tenho nada, como é que eu vou escolher 1? Então aqui não tem nada. 1 para escolher 1, aí dá. 1 para escolher 1 dá. 2 para escolher 1 também dá. 3 para escolher 1 também dá. 1, aqui o que eu tenho nessa próxima aqui, ó? 1 para escolher 2, não tem como. 2 para escolher 2, tem como. 2 para escolher 2 dá. 2 para escolher 3, não dá. Só tenho 2, como é que eu vou escolher 3? E por último, 3 para escolher 2 eu consigo. E 3 para escolher 3 eu consigo. Isso aqui continua, né? Então esses são os números binomiais, né? Representando aqueles mesmos coeficientes dos polinômios, só que em forma de números binomiais. E você sabe que um número binomial NP, ele é dado por quê? Por n fatorial, embaixo, p fatorial e n menos p fatorial. Não é verdade? Aqui, ó. Essa relação, que é mais manjada que nota de R$3, vai permitir a gente facilitar a forma de escrever aquilo e generalizar para qualquer ordem de PA. Por quê? Porque note o seguinte, eu vou até representar numa notação mais moderna, ó. N, P. Tudo bem? Isso aqui significa o quê? O número binomial de N tomado PAP. Ok? Então eu vou representar nessa notação. Como é que eu vou representar minha questão nessa notação? Simples. Como o triângulo de Pascal começa do 0, né? E lá não começa do 0, a minha PA começa do 1, eu vou ter que dar um passo na minha PA. Então eu vou fazer assim, ó. O meu termo geral pode ser escrito como sendo. Isso aqui não é A1 vezes 1. Eu vou escrever então A1 vezes o C, em vez de N, N menos 1. Esse primeiro não me interessa, já que a minha PA começa de 1. E aí eu começo do 0. Sacou? Por que isso, professor? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quem é isso daqui, ó? Ora, toda vez que embaixo é 0, a gente sabe que isso dá 1, né? Se você não lembra, olha aqui, ó. Fatorial de n menos 1. Embaixo, o segundo fatorial, que nesse caso é 0 fatorial, né? Esse de baixo. E n menos 1 menos 0 fatorial. Claro que isso aqui vai dar 1, e quando eu simplificar esse cara por ele mesmo, também dá 1. Então isso aqui, ó, é A1 vezes 1, que é o próprio A1 que tá lá. Perfeito? Olha só esse cara aqui, quem é? É o D1 vezes... De novo, agora eu vou n menos 1, só que em vez de 0, agora eu vou pro próximo, né? Próximo do triângulo. Você percebe que isso daqui dá n menos 1, que é o cara que tá lá? Você não confia? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é, de novo, n menos 1 fatorial, 1 fatorial, n menos 1 fatorial, né? Esse menos esse fatorial. Ora, isso dá n menos 1 fatorial, e embaixo o que eu tenho? 1, n menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial. Esse n menos 1 fatorial pode ser escrito como n menos 1 vezes n menos 2. Quando eu corto, olha lá, ó. N menos 1. Sacou? E assim por diante. Se eu fizer agora aqui, ó, o R vezes a combinação de n menos 1, 0, 1, 2. A PA era de segunda ordem, parou, né? Isso daqui, na verdade, quem é? Ora, é a combinação de n menos 1, 2 a 2. Se você fizer essa relação, decompor e cancelar, você vai achar exatamente esse produto que está aqui, ó. Pronto, essa é uma forma mais bonita, essa é a forma definitiva, ó, para eu calcular qualquer termo, né? Aqui é o termo geral de qualquer PA de segunda ordem. Qualquer PA de segunda ordem agora, eu calculo aí. Quem é, professor? Aquele A1. É o primeiro termo da minha progressão. Quem é, professor, o D1? O D1 é essa primeira diferença que eu faço. E quem é aquele R? É a segunda diferença. Se a PA for crescendo, aqui, digamos que aqui desse números diferentes. Eu ia fazendo de novo até chegar lá onde eu quero. Eu ia acrescentando sempre o primeiro cara aqui, multiplicando pela continuidade daquilo ali, ó. Sacou? Então veja bem, sabendo isso, nossa questão se resolve no estalar de dedos. Isso daqui, se você for um matemático, você vai lembrar que lá no cálculo numérico, quando a gente vai fazer interpolação, existe um teorema chamado Teorema de Gregory-Newton, ok? Teorema de Gregory-Newton. Isso aqui é um caso particular do Teorema de Gregory-Newton, ok? A gente não vai entrar nesse detalhe, né? Aqui é uma matemática básica, não preciso entrar no cálculo numérico. Por quê? Só isso aí basta pra gente. A gente não precisa mais calcular termo geral, PA, os coeficientes do termo geral. Aqui eles já vêm tudo de lambuja, ó. Como é que a gente resolve essa então, professor? Vamos lá, ó. 2 menos 1, 6 menos 2, 4. 15 menos 6, 9, né? Para 10, 9. Perfeito. 33 menos 5. Vai ficar 13 menos 5. Vai me dar 5 mais 3, 8. Foi 1 para lá, 2 menos 1, 18. 6 menos 3, 3, 33. E assim por diante. Depois, não deu, tá vendo? Então não é PA de segunda ordem. Não é PA de primeira ordem, né? Vamos ver se ela é de segunda ordem. 4 menos 1, 3. 5 também não é de segunda ordem, olha aí. 9. E a diferença aqui? 13 menos 8, 5, né? Foi 1 para lá, ficou 2 menos 1. Próximo, 5 menos 3, 2. 9 menos 5, 4. 15 menos 9, 6. Caramba, não é. Não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira. Vamos ver aqui. 2, 2. Se eu tivesse continuado ali, 2, 2, 2. Chegamos, ó. Chegamos na PA. A nossa PA é de que ordem? Primeira ordem, se aqui tivesse dado, né? Então aqui seria segunda ordem, terceira,
quarta ordem. Nossa PA é de quarta ordem. Então eu tenho que achar o termo geral para poder achar o A20 que ele quer. Porque se eu achar o termo geral, qualquer termo que ele pediu, o A10, o A20, o A1000, qualquer um eu encontro. Aí tá fácil. Eu tenho agora um tiro de canhão, olha lá. Eu sei que o meu termo geral para essa de quarta ordem vai ser quem? Vai ser meu A1. Quem é meu A1? Tá aqui, ó. Que multiplica quem? Que multiplica N menos 1, 0. Mais. Depois, olha aí meu D1. Vou colocar aqui, né? D1, C, N menos 1, 1. Depois, a gente pode chamar isso aqui de A1, D1. Vamos chamar isso aqui de ABCD, E1. Esse aqui, F1. E esse aqui é a razão mesmo, né? No final, quando chega na razão. Então vamos representá-los. Ó. D1 já está lá, E1. E1 vai multiplicar por quem? A combinação N menos 1, 2 a 2. Depois, F1 vai multiplicar quem? A combinação N menos 1, 3 a 3. E por último, né, a gente chegou no nosso R. Ó. É uma PA de quarta ordem. R, C, N menos 1, 4 a 4. De fato, quarta ordem. Ó. 0, 1, 2, 3, quarta ordem. Polinômio de grau 4. Mas eu não preciso saber do polinômio. Isso aqui não precisa, né? No fundo, o que está por trás é o polinômio, mas eu não preciso mais trabalhar com ele. Aqui já me tem uma resposta. Ele quer saber quem? Esse é o termo geral dessa sucessão. Ele quer saber o A20, então substitui o N por 20. O A20 será A1 vezes a combinação 20 menos 1, 0 a 0. Então isso vai dar 19, 0 a 0. Isso vai dar 1, né? Quando embaixo é 0 é 1. Isso aqui vai me dar D1. Vamos substituir os valores? Quem é meu A1? É 1. Vamos colocar já 1 aqui, ó. 1 vezes. Quem é o meu D1? É 1. 1 vezes. Aqui vai dar a combinação de 19 1 a 1. Quem é o meu E1? É 3. Então vai ficar 3. Combinação de 19, 2 a 2. Mais. Quem é o meu F? É 2. Combinação de 19, 3 a 3. E por último, o meu R, finalmente, né, quando eu cheguei na PA, 2. Combinação de 19, 4 a 4. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas eu garanto para você que se fosse com polinômio, nossa, esse quadro ia encher umas 10 vezes e a gente não teria terminado. Aqui não, ó, em 2 linhas a gente chegou na resposta. Porque agora é só continha, né? Isso daqui vai me dar o quê? A20 será. Isso aqui vai dar 1, né? Toda vez que embaixo é 0 dá 1. Escolher 0 em 19 não vai ter como. Vai ficar 1 vezes 1. Toda vez que embaixo é 1 dá o de cima, né? 1 vezes 19 mais. Isso aqui como é que a gente faz? 3 vezes 19 vezes 18. 2 fatores, não é? 2 fatores e embaixo 2 fatorial. Aqui, 19, 3 fatores, né? 19 vezes 18 vezes 17 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Tô fazendo já aquele cancelamento já precoce, né? Já faço ele, ó. 3 fatores, 1, 2, 3. Embaixo fatorial. Aqui, 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, 4 fatores. Embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Acabou, né? Para economizar nosso tempo, não faço, né? Para não perder tempo fazendo continha. Eu fiz aqui, com a calculadora, claro, não vou perder tempo. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Meu A20 vai ser 1 mais 19 mais essa continha, quando você fizer a simplificação tudinho, vai dar 513, mais essa continha, fazendo as simplificações e dividindo, 1938. Essa continha vai dar 7.752. Quando você somar essa galera todinha, a resposta final, 10.223. Esse é o 20º termo daquela sucessão aritmética de quarta ordem. Belíssimo, isso é um banquete matemático para quem gosta, não é verdade? Olha que maravilha, que maravilha. Achamos uma fórmula que agora nos permite calcular para PA de qualquer ordem. E a gente não precisou falar em sistema, de equação, nada disso. Não precisou nem passar pelo polinômio. Ok? Mas e se eu quisesse somar os termos, professor? Aí é cenas dos próximos capítulos. Até mais.